Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui nesse vídeo os dados de uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha para a Presidência da República. O Datafolha que registrou duas pesquisas, uma feita apenas entre os jovens, que foi divulgada nesse dia 27 de julho pela manhã, e uma outra geral. A geral vai ser divulgada no dia 28. E aqui tem dados interessantes, vamos ver aqui o Lula e o Bolsonaro caindo, o Ciro crescendo. Vou trazer aqui os outros dados também por segmento, homens, mulheres, eleitores que se dizem de direita, de esquerda, de centro. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, mas é só se gostar. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, é o seguinte, então o Datafolha ouviu nos dias 20 e 21 de julho 935 jovens eleitores que estão aí entre 16 e 29 anos. Nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. E ela tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Lula aparece liderando com 51%, ele tinha 54% em junho, então ele caiu 3 pontos. Bolsonaro, do PL, aparece agora com 20%, ele tinha 24%, caiu 4%. Ciro Gomes tinha 10%, agora aparece com 12%, então o Ciro subiu 2%. O Janones já aparece bem atrás com 2%. Simone Tebet 1%, Pablo Marçal, Vera Lúcia, Péricles, Sofia Manzano também 1 ponto cada um deles. Branco e nulo ou ninguém, 8% dos entrevistados, e não souberam responder 3%. Então a gente vê que a distância, por exemplo, do Ciro e Bolsonaro, que era de 14 pontos entre os jovens, ela caiu para 8. Bom, vamos pegar aqui então os dados entre os eleitores, que foram entrevistados aqui. Eles separaram mulheres e homens. Lula tem melhor desempenho entre jovens mulheres, ele aparece com 58% entre elas, Bolsonaro 16% e o Ciro Gomes aparece tendo 10% dos votos, ou da intenção de votos das jovens mulheres. Entre os homens, Lula aparece com 44%, Bolsonaro 24% e o Ciro com 14%. O Datafolha também quis saber as preferências dos jovens no primeiro turno de acordo com o seu posicionamento político declarado, que se mostrou meio que homogêneo, assim, 32%, por exemplo, se dizem de esquerda, 30% de centro e 33% de direita. Entre os direitistas, Bolsonaro lidera com 42%, e o Lula aparece com 35% e o Ciro com 7%. Entre aqueles que se dizem de esquerda, vejam bem, Lula aparece com 78%, Ciro Gomes aparece com 11% e Bolsonaro 4%. Aqui me chama a atenção o Lula ter esse percentual entre quem se diz de esquerda, é porque será que todos esses aqui sabem, por exemplo, que o Lula, durante os seus 8 anos de mandato, manteve Meirelles, um banqueiro, à frente do Banco Central. Meirelles, que era tão de esquerda que depois virou ministro da Fazenda do Michel Temer e virou secretário da Fazenda de João Dória. Será que esses jovens sabem que FHC, aquele que o Lula disse que deixou uma herança maldita, que era considerado um direitista por quem apoiava o Lula e tal, Fernando Henrique fez mais reforma agrária do que o PT, proporcionalmente falando, entre o período em que eles ficaram no poder. Será que esses jovens sabem, por exemplo, que o PT pagou 4 trilhões e 88 bilhões de juros para alguns poucos e 332 bilhões no Bolsa Família no mesmo período, ou seja, 11 vezes mais foi pago de juro para os rentistas e para uma pequena minoria em relação àquilo que foi pago para o Bolsa Família, pessoas que necessitam desse recurso, que depois mudou de nome, foi para Auxílio Brasil, para sobreviver, para não morrer de fome. Será que esses jovens, por exemplo, sabem que o PT não fez nenhuma reforma tributária para corrigir as gravíssimas injustiças que nós temos, e quem se diz de esquerda normalmente deseja maior igualdade social, que nós tenhamos reformas que sejam capazes de reduzir a desigualdade social, e o PT durante 4 mandatos, tendo maioria no Congresso, não fez essa reforma. E será que esses jovens sabem, por exemplo, da carta ao povo brasileiro, que na verdade foi uma carta aos banqueiros que o Lula fez em 2002, ali antes dele ser eleito presidente, se rendendo em manter a estrutura perversa que está mantida e foi piorada
né, de uns anos para cá, e muitas coisas mais que levam muitos a repetir aquela velha frase, né, de que o Lula é a esquerda que a direita gosta. Então eu acho que a gente precisa realmente esclarecer para que esses eleitores, sabendo disso tudo e ainda assim decidido votar no Lula, que pelo menos declarem um voto conscientes, né, daquilo que o Lula fez e daquilo que ele deixou de fazer. No centro, o Lula aparece com 40% e o Ciro em segundo, com 19%. Bolsonaro aparece com 14%. Num segundo turno, o Instituto só fez a simulação Lula contra Bolsonaro. O ex-presidente derrotaria o atual por uma larguíssima vantagem, 61-27. Vamos pegar aqui a rejeição, né, daqueles que dizem não votar de jeito nenhum, né, nos candidatos. Bolsonaro lidera disparado com 67% de rejeição. O Lula vem em segundo com 32% e o Ciro Gomes vem em terceiro desses mais competitivos com 22%. Os outros são menos conhecidos e é normal que sejam menos rejeitados. Ainda assim, vamos ler todos aqui: Santos Cruz 10, Vera Lúcia 7, Pablo Marçal e Emael 6 cada, Felipe Dávila e Simone Tebet 5 cada, Bivar, Janones e Péricles 4 cada, Sofia Manzano 3%. Avaliação do governo: 55% consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 13% ótimo ou bom e 31% de regular. Bom, pessoal, então, baseado nesses números, a gente percebe que Bolsonaro tem uma grande dificuldade, de fato, entre os jovens. O seu governo é muito mal avaliado por esse público, né? A rejeição dele é muito alta e tudo isso impacta na intenção de voto que ele tem, tanto no primeiro turno quanto num cenário de segundo turno contra o ex-presidente Lula. Então a gente tem que aguardar para ver se essa tendência, por exemplo, de queda do Lula e de aumento do Ciro, mesmo que o Ciro não ultrapasse o Lula entre os jovens, a gente sabe que a distância aqui é muito grande, mas talvez essa queda se mantendo seja importante para o Ciro se fortalecer, para quem sabe tirar Bolsonaro do segundo turno. A gente sabe que a campanha nem começou, a gente está aqui hoje dia 27 de julho, né? Há 20 dias da campanha oficial começar, tem muita coisa acontecendo e a gente está vendo uma repercussão muito grande por conta da recusa de Lula e Bolsonaro ou do silêncio deles, que nem respondendo, né, as emissoras estão, da participação de debates. A CNN cancelou, a Band também, que tradicionalmente sempre fez o primeiro debate, né, de todas as eleições, também teve que cancelar o seu. O Lula está fazendo exigências, falando que quer fazer apenas 3 num pool de emissoras, né? Antigamente não tinha isso. O Lula participava dos debates. Em 2006 ele fugiu do último lá na Globo, né? Certamente com medo, né, da Heloísa Helena, que poderia fazer cobranças desagradáveis ao Lula, né? E aí eu fiz até um vídeo aqui. Muitos simpatizam com a candidatura do Lula em 2018, não falavam em pool de emissoras, criticavam a ausência de Bolsonaro, mesmo quando Bolsonaro podia participar e não ia. E agora estão todos aí calados e rendidos, que a gente sabe, né, que essa polarização, chamada polarização, ela acaba beneficiando os dois que dela fazem parte, mas prejudica e muito, né, a democracia em si e, em especial, a ausência deles do debate, e prejudica também, eu acho, que o eleitor, que tem o direito de saber o que cada um que quer governar o Brasil pelos próximos 4 anos pensa sobre diversos assuntos. Isso é uma questão muitíssimo grave e eu fico com um misto de indignação, de tristeza, de ver que o Brasil, pelo menos por enquanto, né, não acordou, né, para o mal que essa polarização faz. Porque, mas polarização vários países têm, polarização no Brasil já teve entre PT e PSDB. Só quando você tem uma polarização em que os dois replicaram o mesmíssimo modelo econômico com, né, pitadas aí de maior ou menor preocupação social. Agora o do Bolsonaro está pior porque com Michel Temer, que foi colocado de vice da Dilma pelo Lula, colocou lá o teto de gastos, teve reforma da Previdência Trabalhista, mas a essência, né, o tal do tripé macroeconômico, vem sendo mantido, né, por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E aí a gente vê então que é uma polarização, né, mas que em alguns aspectos eles estão juntos desse modelo econômico e o modelo de governança política. E o Brasil, eu acho que precisaria ouvir, né, de fato, qual que é o compromisso deles para o futuro. E, enfim, não tendo debates como nós já tivemos o cancelamento de 2, eu acho que o Brasil sai perdendo. Mas eu espero, né, que a população acorde e a gente realmente consiga ter pelo menos um segundo turno de maior qualidade. Eu acho que nesse caso a gente precisa torcer para uma alternativa, quebrar essa polarização
e ir para o segundo turno, tudo indica, concorrendo aqui contra Lula. Pessoal, então é isso. A gente vai ficar bastante atento. Qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!